As primeiras cidades. Sedentarização. Por milhares de anos, os grupos humanos viveram como nômades, ou seja, não tinham habitação fixa. Mas há aproximadamente 2.000 anos, uma grande mudança começou a ocorrer no modo de vida de muitos deles. Ao aprender a cultivar plantas e a domesticar animais, tornaram possível a moradia em locais fixos, sem que precisassem se mudar constantemente em busca de alimentos. Assim, podemos dizer que eles se tornaram sedentários, pois passaram a ter moradia fixa. Esse processo foi lento e não aconteceu da mesma maneira em todo o planeta. Com a sedentarização, muitos povos deixaram de ser caçadores e coletores e se tornaram agricultores e pastores. Os primeiros povos sedentários. Ao observar os ciclos da natureza, os humanos compreenderam o processo de nascimento e crescimento das plantas, e com isso, passaram a cultivá-las. Os grãos se tornaram a base da alimentação de diversos povos. O trigo, o centeio, a cevada e o arroz estão entre os cereais mais antigos cultivados no mundo. Muitos deles eram moídos e transformados em farinha, o que permitia a produção de pães. Viviam em aldeias, em moradias construídas com os materiais disponíveis na região, como pedra, madeira, barro, entre outros. Passaram a fabricar potes de barro para armazenar alimentos, dando origem a objetos de cerâmica. Com isso, foi possível cozinhar alimentos que antes eram assados. Domesticavam animais para obter alimentos, como ovos, leite e carne, e para auxiliar no transporte de cargas. Carneiro, cabra, burro, ganso, porco, boi e galinha estão entre os mais antigos animais domesticados. Cães também passaram a ser treinados para auxiliar na caça e cuidar dos rebanhos. Com o tempo, as ferramentas de pedra ganharam outros formatos para atender a novos tipos de trabalho. Metais como o bronze e o ferro também passaram a servir de matéria-prima para a produção de ferramentas. Tecidos foram criados com fibras vegetais, como o de algodão e linho, para a produção de vestimentas. Também foram confeccionados cestos que serviam para armazenar alimentos e objetos. Sociedades fluviais. Algumas das primeiras cidades do mundo se desenvolveram perto de grandes rios, pois era possível obter água para a população, para os animais e para a agricultura. Essas sociedades estabelecidas no entorno de rios são chamadas de sociedades fluviais. Muitas delas se destacaram com a criação de mecanismos de controle da água, como a irrigação, que permitiu o cultivo de plantações, mesmo em períodos de seca. Os rios foram essenciais para a sobrevivência e prosperidade dessas sociedades. Como exemplo de sociedades fluviais, podemos citar as sociedades mesopotâmicas, que se organizaram nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates há mais de 7.000 anos. O termo Mesopotâmia significa região entre rios. Na África, à margem do rio Nilo, desenvolveram-se diversas sociedades, como a egípcia antiga. Há milhares de anos, um historiador grego chamado Heródoto afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo, uma bênção do Nilo, ou seja, ele afirmava que a prosperidade dessa sociedade se devia à proximidade que tinha com aquele rio, principalmente porque os egípcios habitavam uma região de deserto. Na Ásia, muitos povos também se estabeleceram perto da água, como os rios Azul e Amarelo.